Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Além de respondermos às perguntas que você envia para a gente pelos canais de interatividade, vamos falar bastante sobre segurança pública e as finanças do Rio Grande do Sul. Em nome dos escrivães, inspetores e investigadores da Polícia Civil, temos aqui a diretora de gênero da UGM Sindicato, Neiva Carla Leite. Representando os sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar, participa do Boca o diretor Dagoberto Walterman. E para discutir a situação das finanças gaúchas, nós temos aqui o secretário-geral do AFOSEF Sindicato, Niro Afonso Piper. Esses são alguns dos destaques de hoje. Antes de tudo, vamos ao enfoque jurídico da semana. O governo federal fará um amplo processo de perícia médica para identificar beneficiários do auxílio-doença que recebem, mas não precisam mais do benefício. Atualmente, são gastos 13 bilhões de reais por ano com o pagamento do auxílio a pessoas que recebem o benefício há mais de 2 anos. Além da perícia, será feito cruzamento na base de dados para recebimentos de benefícios em mais de um programa. A ideia é reduzir as despesas sem acabar com os programas, ou seja, uma ação gerencial para verificar o pagamento correto dos benefícios. Eficiência administrativa. Esse é o claro exemplo do uso da regra constitucional. Que a iniciativa seja copiada e replicada noutras ações da administração federal. Vamos começar mais um Boca com a interatividade, respondendo às suas dúvidas sobre aposentadorias, questões que tratam de INSS, dentre outras que você encaminha para a gente. A sua mensagem chega pelo nosso celular ou então pelo e-mail. Você coloca o nome e a cidade onde fala e a gente responde para você. Vou responder a primeira que chega para nós, do Vilney, lá de Alvorada. Estou aposentado há 5 anos. Sempre recebi insalubridade, metalurgia e vigilância. Tenho direito à revisão do salário? Bom, Vilney, o trabalho exercido tanto na área da vigilância com porte de arma e na metalurgia, onde exista algum agente nocivo à saúde, seja o ruído ou algum outro elemento que prejudique o seu dia a dia, sim, você tem direito ao reconhecimento do tempo especial desse período. Se, na concessão do seu benefício, lá atrás, há 5 anos, você não apresentou os documentos para ter esse reconhecimento de tempo especial, você ainda pode, o prazo é de 10 anos, para pedir a revisão do seu benefício. Procure um advogado, leve a documentação e ele vai fazer um exame apurado para você, mas já saiba que está dentro do prazo e pela sua condição geral pode pedir o benefício. Outra questão, a Elaine de Cachoeirinha. Minha mãe tem 64 anos de idade, 14 anos e 8 meses de contribuição. Ela pode se aposentar? Elaine, ainda está faltando um pouquinho de contribuição, né? A aposentadoria por idade é concedida para asseguradas que atingem 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Portanto, mais 4 meses ela vai poder requerer a aposentadoria. Essa é uma regra que está vigente, né? Os 15 anos contribuídos, sem nenhuma regra transitória, desde 2011. Portanto, ela fez 60 anos há 4 anos atrás, então ela está inserida nessa regra de 60 anos de idade e mais 15 de contribuição. Continue mandando as suas questões que a gente vai respondendo ao longo do programa de hoje. Bom, está conosco aqui, para falar em nome do UGM Sindicato, a Neiva Carla, né? Ela que é diretora lá do sindicato. E eu gostaria de saber, já na sua primeira participação, Neiva, como foi recebido pelo UGM Sindicato a questão do pacote da segurança? Nas últimas semanas é um assunto que vinha sendo muito debatido. O governo apresentou um incremento aí, né, de chamamento para novos servidores, aqueles que já estavam concursados, e também acena com a possibilidade de melhorias no quesito de armamentos, enfim, de municiar os servidores públicos da segurança pública com melhores condições. Foi satisfatório? Era o que bastava para a Polícia Civil? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia. Assim, tudo que for aplicado em segurança pública é satisfatório. O que a gente analisou? Esse pacote ele é muito tímido ainda.
E esse pacote que o governo apresentou agora, ele teria que ser apresentado desde o início do governo. Porque a gente tem uma ideia, a gente entende que segurança pública ela não pode sofrer solução de continuidade. Serviço público é um dos serviços que mais a população tem pedido. Então, assim, não pode se interromper em função de troca de governo, ela tem que ser contínua. O que acontece? Represou muito tempo sem. Os que vão entrar não vão dar conta, porque nós temos muita saída de policiais, doentes, aposentados, etc. Então, assim, é muito tímido ainda. Precisamos avançar mais. Por exemplo, na Polícia Civil são 650 dividido em 3 vezes. É pouco. É pouco, né? É pouco. Temos que melhorar. Mas, assim, tudo que vier é bem-vindo. Só que a gente faz essa crítica, que isso teria que ter começado lá. Agora nós já estamos vivendo, não é nenhuma, é uma epidemia de violência. Sim. Então eu não sei se isso vai conseguir frear o que nós estamos vivendo hoje. Pois é. E quando você fala nesse número exíguo, né, exatamente, de profissionais que vão vir a integrar aí a Polícia Civil, em torno de 600, a gente tem um número muito superior daqueles que se aposentam, não é? Então, fazendo esse paralelo, a gente já sabe que estão chegando, mas na verdade não estão nem repondo os cargos que estão indo mediante aposentadoria, ficando vagos. É que assim, tu fala em aposentadoria, também é um problema, mas o que nós temos historicamente é que aumentou a população, e muito. Eu não sei números agora, porque eu não estou com planilhas aqui. Aumentou em muito a população e o número de policiais que é recomendado para cuidar da cidade não aumentou. Eu vou te dar um exemplo de uma cidade que eu vi tu respondendo ali para Alvorada, para o meu conterrâneo lá de Alvorada. Eu moro numa cidade que todo mundo sabe, é uma das mais violentas do estado. Quando se fala em violência, as pessoas pensam em homicídio, tu remonta a Alvorada. Todo mundo sabe que conhece Alvorada. Até temos uma fama que eu não gosto muito, porque não é bem assim. Mas o que acontece? Em Alvorada, o número de policiais civis é exíguo, é desesperador. Eu trabalhei lá, tem colegas meus que estão trabalhando. Para te ter uma ideia, na DPPA, essa semana era uma plantonista mulher, aí mandaram reforço. Então, é um número muito exíguo, eu diria assim. Na sua próxima participação, vou querer saber da Neiva, em nome do GNM Sindicato, quais são as outras medidas que seriam de bom alvitre o governo do estado tomar? Qual seria a próxima programação da administração Sartori? Daqui a pouquinho mais o GNM Sindicato aqui no programa. Bom, continuando a falar sobre segurança, agora indo para o lado da Brigada Militar. Está conosco aqui, diretor da ASSTBM, Dagoberto Walterman. E, repito a pergunta, Dagoberto, no âmbito da Brigada Militar vão ser chamados aí mais de 2.000 homens, né? Só em 2015, do ano passado, foi esse o número de aposentados. E aí, também é um pacote que é visto com timidez pela associação? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos demais participantes. Bom dia aos nossos telespectadores. Solano, eu vou aumentar a reclamação da Neiva. Para nós, ela é mais do que tímida. Porque a situação é a seguinte, só o ano passado nós tivemos 2.000 e poucos aposentados, 2.099. Sim. E esse ano, no primeiro semestre, já saíram 1.082 para repor 500 em 3 vezes. Também é complicado. Vai repor, aliás, não é 500 em 3 vezes, serão os 2.000 em 3 vezes, mas agora é de agosto a fevereiro. Quer dizer, não é colocar os 500 de uma só vez, também vai ser parcelado esses 500, então é terrível. O governo adora um parcelamento. Né? Gosta de parcelamento. Parcelamento de salário, parcelamento da contratação de servidores. Então, para você ter uma ideia, entram 500, não se sabe em quantas vezes, só temos o tempo, que será de agosto a fevereiro. Sim. Né? Mas não sabemos em quantas vezes vai ser. E não vai resolver nada. Porque se nós já se aposentou o dobro do pessoal que vai entrar, até o final do ano vai se aposentar mais um outro tanto. Então eu calculo que até entrar esses 2.000 já devem ter se aposentado entre 3 a 4.000.
E Dagoberto, outro ponto que a gente ressalta aqui, como a Neiva inclusive estava falando, a sensação de insegurança que toma conta no Estado, em razão de hoje, né, nós termos uma quantidade de população muito superior, que há, por exemplo, 30, 40 anos atrás, e a gente tem um número de brigadianos, de policiais civis, muito parecido com o que a gente tinha lá em 1975, 85, né, fazendo esse parâmetro aí, e a gente encontra, então, entre a população cada vez mais essa situação de insegurança. Como que a tropa vê isso? Como que está sendo o dia a dia sem essa possibilidade de ter um efetivo que contempla a necessidade do serviço público na área da segurança? Bom, Solano, a insegurança ela é geral. Inclusive nós, exercendo atividade de polícia, a gente está inseguro. Tu vê aí quantos foram assassinados nesse primeiro semestre, quantos policiais. Então a insegurança ela é geral no estado inteiro. E o governo tinha que tomar medidas efetivas e com mais efeito. Não adianta tu colocar 500 e não ter como segurar. E as nossas leis são muito brandas, né? Ficam prende e solta, prende e solta. E falando em leis, no próximo bloco vou querer saber do Dagoberto Waltermann a proposta que, indecorosa, diga-se de passagem, do governo do Estado, em modificar a aposentadoria dos brigadianos. Olha, vem coisa chumbo grosso por aí. Bom, falando agora sobre a arrecadação aqui no estado do Rio Grande do Sul, quem está conosco na manhã desse domingo, em nome do AFOSEF Sindicato, é o secretário-geral, Niro Afonso Piper, e ele traz os números, né? Ele traz a visão aí tributária, que a gente sabe que poderia estar muito melhor, não é, Piper? Se, por exemplo, o governo tivesse arrochado a questão da sonegação fiscal. O AFOSEF Sindicato ele faz um trabalho de excelência com a questão do sonegômetro, né? Como que a gente pode dar esse patamar, esses números no estado do Rio Grande do Sul para o telespectador da Bandeirantes? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano, os demais componentes da mesa, bom dia aos telespectadores da Band. De fato, o sonegômetro é uma representação daquilo que nós, genericamente, pensamos, que a arrecadação ela está aquém do que poderia e deveria estar. Nós também nos posicionamos em setembro de 2015, mais ou menos, contra o aumento de impostos. Sim. Até uma certa contradição, porque os servidores dependem de salários e o aumento de salários beneficiaria todo o quadro de servidores, não apenas os da área da receita propriamente dita. Mas nós acreditamos que existem outras saídas, por isso que expusemos publicamente os números com base técnica, com apoio do Simprofaz, no sonegômetro. E a pergunta que poderia se fazer, e as finanças têm reagido, e as notícias são contraditórias. Algumas dizem que cresce, outras que diminui. Na verdade, as duas têm um fundo de verdade, porque ela cresce, mas ela cresceu menos do que se projetava com o aumento de impostos. Ou seja, não foi significante, não foi relevante. Não foi. Aliás, uma queda, se fôssemos fazer a correção pela alíquota antiga, sim, seria uma queda grande até. Mais uma vez, nós atribuímos isso a uma fiscalização ineficiente, insuficiente, para dizer melhor. Sim. Insuficiente. Há um incremento da informalidade, o aumento de alíquotas contribui para isso, um aumento da informalidade. Apenas para citar, na questão do contrabando, a estatística do sindicato do tabaco é de que 20% era a informalidade, aliás, o consumo no Rio Grande do Sul em 2012. Em 2014 foi a 35%, a estimativa para 2016 é 60%. Embora não seja uma área de fiscalização diretamente da Receita Estadual, ela reflete o aumento que existe da informalidade e do crime de sonegação, que não deixa de ser um crime, e esse crime, inclusive, vem junto questões de segurança alimentar, como a gente viu as várias operações, em água mineral, em leite, em queijo, no próprio cigarro, e também questões de segurança pública propriamente dita, porque o sonegador, o contraventor, o chibeiro, ele se utiliza de métodos não convencionais e afeta a própria segurança pública com isso. Para combater isso, seria muito adequado, né, que o governo do Estado também trouxesse
novos técnicos tributários. E é sobre isso que no próximo bloco o Piper vai conversar com a gente aqui no Boca no Trombone. Mais questões chegam pela nossa interatividade. A Irene, lá de Caxias, ela faz uma série de questões aqui. Faltam 10 meses para atingir a regra 8595. Se for aprovada a idade mínima, como fica a minha situação? Bem, Irene, aqui a gente vai na futurologia, né? Muito provavelmente vamos ter uma regra transitória. Por hora, se for estipulada uma idade mínima sem nenhuma transitoriedade, bom, aí o segurado vai ter que cumprir a idade mínima para adquirir o direito à aposentadoria. Uma segunda pergunta dela, a regra 8595 muda para 8696 quando? Ela vigora até 2018, né? Então, a partir de 2019, já passa o somatório a exigir da mulher 85 pontos, idade mais tempo de contribuição, e do homem 96. E uma última, quando o desempregado contribuir como facultativo, está correto? Sim, está correto. É a única forma que o desempregado tem de contribuir, que é através da contribuição como segurado facultativo. Vamos agora para um pequeno intervalo, já já a gente retorna com mais dúvidas respondidas, bate-papo aqui com o pessoal da Segurança Pública e também das Finanças do Rio Grande do Sul. Bocano 27, muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais um bloco do Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Vamos continuar respondendo a interatividade. Você encaminha a sua pergunta ou pelo celular ou pelo e-mail e sempre colocando o nome e a cidade onde você está falando. Faça como fez o Hélio de Sapucaia. Tenho 8 hérnias de disco e artrose no ombro. Contribuí por 3 meses e agora, em julho, pago a 4ª contribuição na sequência. Quando posso marcar a perícia? Hélio, o adequado é procurares o teu médico e pedires a ele um laudo médico especificando a data de início da doença e se a partir daquele início da doença houve um agravamento dessa sua situação clínica. Leve esse documento a um advogado especialista na matéria previdenciária. Por quê? Porque o segurado, para ter direito ao auxílio-doença, ele já tem que ter os pagamentos necessários para somente a partir dali, com o diagnóstico feito, ou eventualmente um agravamento da situação, ele ter direito ao auxílio-doença. Então, a sua situação, ela merece uma análise mais adequada. Procure aí um advogado especialista na Previdência Social. O Adalberto, recebo o Prolabore como síndico e desconto INSS. Esse salário conta para fins de aposentadoria? Também trabalho como motorista e o salário é mais alto. Os salários serão somados? Na verdade, Adalberto, ambos os salários eles vão entrar para o cálculo. Porém, há uma necessidade de se verificar quanto tempo você tem em cada atividade. Se você tem os 35 anos nas duas atividades, sim, serão somados. Se você tem 35 anos numa das atividades e menos tempo na outra, haverá uma proporcionalidade em razão desse segundo salário, tá certo? Continue mandando as suas questões para a gente na manhã desse domingo. Bom, estava falando com o Niro Afonso Piper, representante aqui do AFOSEF Sindicato, sobre a questão dos tributos no Estado. E uma segunda questão, que a gente já deixou alinhavada, é a questão dos técnicos tributários, né? Há uma necessidade de a gente ter um número maior de servidores, e, enfim, inclusive no âmbito geral, né? Poder Executivo como um todo, é necessário a gente ter novos servidores para podermos oferecer um serviço de maior qualidade à população, Pipa. Com certeza, Solano, telespectadores, apenas para saberem bem o que fazem os técnicos tributários. Na verdade, nosso trabalho do sindicato, ele está bastante embasado na geração da percepção de risco. E, a nosso ver, a percepção de risco, ela se dá principalmente pela ostensividade. E os técnicos tributários fazem esse trabalho de ostensividade
de fiscalização, principalmente do trânsito de mercadorias. Atua em outras áreas, mas a área mais visível é a dos postos fiscais, das turmas volantes, em que faz essa percepção do risco. E nós temos hoje, com toda certeza, uma carência de pessoal. Nós, até com uma certa condescendência do sindicato, permitimos a redução do quadro. E ainda assim existe um vazio muito grande. Nós temos mais de 400 vagas em aberto e um concurso apenas para 100 vagas. Sim. Estes 100 já permitiriam um trabalho muito mais efetivo do que hoje. Mas ainda assim, muito mais do que isso, é trazer o recurso de volta, pela percepção e também pela atuação direta, né? Claro. Na verdade, os técnicos atuam diretamente fazendo as notificações de quem está em irregularidade ou então apoiando as outras atividades na Receita Estadual. Até acredito que a categoria tenha respondido bem, entendido bem essas nossas condições à frente do sindicato, porque acabamos de protocolar uma renovação da diretoria, mas que mantém a mesma base de diretores, da qual faço parte, para um pleito que vai se realizar em setembro. Tá certo. Então, acredito que estamos conduzindo estudos técnicos que mostram ao governo que deve investir em nós e na Receita e também trazendo benefícios diretos com o salário em dia, que é o básico, né? Verdade. E podendo pleitear outras coisas quando a situação das finanças se resolver. Verdade. E mais do que nunca, a missão dos técnicos tributários é de auxílio ao governo estadual. Muito obrigado, Niro Afonso Piper, secretário-geral do AFOSEF Sindicato. Bloco anterior, estava conversando com o Dagoberto Waltermann, em nome da SSTBM, e já deixei assim, ó, como início de assunto para agora, Dagoberto. Qual é esse projeto de lei aí que visa modificar a questão das aposentadorias do pessoal da Brigada Militar? Solano, isso é um projeto muito cruel do governo e eu te digo que esse projeto, se ele entrar na Assembleia e for aprovado, vai mandar assim, de imediato uns 5 mil policiais militares para casa. O pessoal não vai segurar. Então, o que acontece? Esse projeto ele está mudando o tempo de serviço para 30 anos de polícia militar. Por exemplo, o camarada não vai poder nem averbar tempo de previdência social. Aquele camarada que entra na brigada, geralmente, às vezes ele tem contribuição lá na iniciativa privada. Sim. Às vezes 4, 5 anos, isso aí vai perder. Não tem averbação. Então ele vai ter que trabalhar exatamente como a gente fala assim no linguajar, 30 anos durinho. E termina também com as aposentadorias especiais, que é o caso das meninas aí, do nosso policial feminina, que deveria trabalhar 25 anos, vai trabalhar 30 também. Então é um projeto para arrebentar, eu diria, para terminar com a brigada. Já está na Assembleia esse projeto, Dagoberto? Não. Por enquanto é o seguinte, nós recebemos, a gente foi chamada pelo comandante-geral e ele nos colocou a par dessa situação. Tá? Então esse projeto ainda não foi para a Assembleia, ele está tomando forma, mas de imediato é isso aí. A associação, sem dúvida, a SSTBM, está atenta e vai tomar as medidas necessárias para que isso não avance. Estamos atentos e vamos tomar realmente todas as providências necessárias. Se precisar convocar a categoria, a gente vai convocar, vamos dizer assim, vamos tocar o horror nesse governo. Tá certo, porque realmente é uma retirada brusca de direitos, né? A gente sabe de brigadianos que já averbaram tempos, inclusive tempo rural, né, que é aquele tempo na qual o servidor público tem que indenizar valores, né, e tem que despender valores altos para que esse tempo verta como tempo de contribuição. Sem dúvida que a associação tem que gestionar junto ao Executivo e principalmente ao Legislativo para essa proposta não vigar. É por aí o caminho, né? Exatamente. O nosso jurídico também já está fazendo estudos. Se houver alguma medida jurídica para tomar, vai ser tomada pela entidade. Isso não resta dúvida. Nós temos que proteger o nosso efetivo. Não podemos deixar aí ao bel prazer do governo fazer o que quer e a hora que quer. Tá certo. Muito obrigado, Dagoberto Waltermann, representando aqui a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Pelo GERME Sindicato, quem está com a gente na manhã desse domingo é a Neiva Carla, ela que está falando sobre o pacote da segurança, como que o sindicato
recebeu essas modificações, né, elegidas pelo governo Sartori. Neiva, os próximos passos, né? O que seria adequado para a administração estadual tomar de ações, de atitudes daqui para frente? Como aparelhar melhor, tanto na questão dos recursos humanos, quanto na questão administrativa, o pessoal da Polícia Civil? Esse governo, ele tem se pautado por ataques ao serviço público, né? Ele tem tratado o servidor público como inimigo da sociedade, assim, como se nós fôssemos um peso para a sociedade. Eu acho que ele tem que mudar o foco. Ele tem que pensar em nós, servidores públicos, que todos que estamos aqui são servidores públicos. Sim. Porque às vezes a população, o cara que está em casa, ele não sabe que o policial civil, o brigadiano que está na rua, é serviço público. Eu acho que esse governo está precisando disso, mudar o enfoque, explicar para a população que serviço público é servidor público, que ele presta um serviço. E, principalmente em relação aos policiais, desde que esse governo assumiu, ele vem um ataque a nós, como se nós fôssemos responsáveis, que disse o colega ali, agora no final do ano, por exemplo, se aprovou aumento de ICMS. E uma das justificativas para quem estava lá até 4 da manhã para ser aprovado isso, era que ia melhorar, por exemplo, segurança pública. Nós esperamos 6 meses de janeiro até agora, e aí se apresentou o projeto que está aí, para análise de toda a sociedade. Então é isso, vamos pensar serviço público, principalmente o cidadão que está em casa. Serviço público é o policial na rua, serviço público é o professor que atende o teu filho, serviço público é o posto de saúde, e aí mudar esse foco. Talvez isso já dê um incremento na tropa, que nem diz o Dagoberto. Verdade. A gente precisa disso. Salário parcelado nós tivemos, estamos tendo hoje, por exemplo. Hoje nós não recebemos o nosso salário. Então, assim, não tem como trabalhar, não tem como tu atender a população a contento quando tu deixa a tua família em casa sem saber se tu vai conseguir pagar o aluguel, sem saber se tu vai conseguir pagar a van que leva teu filho para a escola. É uma situação que tem que ser repetido, né? É uma situação que tem que ser repetida. Desde o ano passado, a questão do parcelamento ela é rotineira. Esse ano, praticamente todos os meses do ano, servidores estaduais aqui estão recebendo de forma parcelada. E isso gera muito mais insegurança, né? Como você está relatando, né? Até dentro de casa, o servidor público, principalmente o pessoal da segurança, que tem que estar em condições adequadas para poder prestar um bom serviço, né? Não consegue. Né? Exatamente, é isso que eu acho que a gente espera desse governo. Quem sabe ele olhe com carinho para a população gaúcha, para nós, servidores da segurança, e pense que a gente está aí para servir. Tomara, né? É o que a gente deseja. Muito obrigado, Neiva Carla, que participou hoje aqui do Boca no Trombone em nome do UGM Sindicato. Mais questões? A Rose Claire. Tenho 27 anos trabalhados, sendo 10 anos insalubres. Como conta o tempo? O tempo insalubre. Bom, o tempo insalubre ele é contado de uma maneira diferenciada se é reconhecida a especialidade desse período. Né? No caso das mulheres, se acrescenta 20% a esse tempo trabalhado. 10 anos insalubres, então você vai acrescer 2 anos a mais, você tem 29 anos no total. Né? Então está faltando 1 ano para você poder requerer a sua aposentadoria. O Santo Ivo, me aposentei em 1997, contribuí por 5 salários e hoje não ganho 2 salários mínimos. O que fazer? E uma pergunta muito parecida do Gilberto de Cachoeirinha. Quero atualizar o valor da minha aposentadoria. Está desatualizado comparando os reajustes do mínimo. Logo vou receber o mínimo. Questões muito próximas e com uma mesma resposta. Justamente ocorre essa perda porque o reajuste de quem ganha até o salário mínimo é maior. E a Previdência Social remunera aqueles que ganham acima desse patamar com um reajuste menor. Então, ano após ano, ocorre um achatamento. Aqui, minha gente, a mudança seria legislativa e não jurídica. Tá certo? Ponto final, mais um Boca, que vai ao ar aos domingos na sua TV Bandeirantes, das 7h30 às 8 da manhã. Mais informações sobre o programa e também ficar por dentro do Boca no Trombone na Rádio Bandeirantes, acesse a nossa fanpage lá em facebook.com/programa Boca no Trombone. Não esqueça do nosso portal, programabocaноtrombone.com.br. Boca no 27, muito mais interatividade para você.